Pessoal, vamos ao prometido bate-papo. Na semana passada eu postei duas fotos, uma das minhas costas e outra das costas do meu filho. E por que eu postei isso? Porque ontem mesmo, meu filho e eu, nós fechamos a terceira semana de um método de treinamento de ginástica com peso chamado Heavy Duty, ou traduzindo assim, porcamente, trabalho pesado. Por que nós escolhemos esse método? Primeiro, porque apesar de antigo, ele é um método inovador. Imagine só um treinamento com pesos em que você realiza pouquíssimas séries e descansa dias a fio entre um treinamento e outro. Muito interessante. Segundo e mais importante, porque o seu criador foi Mike Mentzer, um bodybuilder que já é falecido, mas que se formou em filosofia. Ele aplicou os princípios filosóficos, alguns deles, lógico, para criar esse seu método de treinamento chamado Heavy Duty. Pois bem, meus caros, eu não sei por que cargas d'água essa postagem causou certa irritação em algumas pessoas. Eu também não sei por que o método filosófico restaurativo, dentro do qual a terapia filosófica restaurativa que eu desenvolvi, também tem causado essa irritação. Então vamos conversar sobre essas coisas, ok? Primeiramente, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com todo e qualquer filósofo, todo qualquer aquele que fala apontando o dedo para outras pessoas e dizer isso não é filosofia, catalogando isso é charlatanismo, isso não é filosofia e etc. Aliás, nós temos que tomar muito cuidado com todo aquele que se declara o portador da grande verdade. Com exceção de alguns pouquíssimos avatares da sabedoria, a história humana ela tem se mostrado repleta de sujeitos assim. E todos eles, invariavelmente, exceto esses avatares, causaram muita dor, muito sofrimento, muita destruição. Mas o que é filosofia? De acordo com o professor Carlos Nogués, a filosofia é a busca pelas causas primeiras de todas as coisas. Ou seja, eu olho para o mundo e busco, racional e intuitivamente, respostas para algumas perguntas. Quais são? Quid sit? O que é? Comodo sit? Como é? Cur sit? Por que é? Ut quid sit? Para que é? Bem, não são só essas. Da filosofia moderna para frente, que coloca a existência do mundo e até de si mesmo em xeque, nessa filosofia pós-moderna, o filósofo ele acaba esbarrando numa primeira pergunta anterior a todas essas, que ele mesmo não responde e fica por ali. Essa pergunta é o unsit. Isso que eu estou vendo existe? Eu vejo determinado objeto e me pergunto, ele existe mesmo ou é um fruto da minha imaginação? E diante disso, toda uma corrente filosófica se desenvolve. Pois bem, existem filósofos que vão buscar essas respostas dessas perguntas nos lábios dos filósofos que os antecederam. Mas existem também filósofos que sofrem daquilo que Harold Bloom, chamou de ansiedade de influência. Ou seja, são pensadores que sentem a necessidade de se diferenciar dos seus antecessores. É uma espécie de necessidade de ineditismo, diria eu, uma necessidade de rompimento com o passado para autoafirmar sua própria originalidade. Pois bem, eu não sofro desse fetiche de ineditismo. Na minha concepção, e ela é minha, particular, o universo já foi muito bem explicado filosoficamente por todos aqueles que me antecederam. Aliás, eu tenho comigo que o universo já foi muito bem explicado até por aqueles que antecederam Sócrates, Platão, Aristóteles. Eu tenho comigo que o universo já foi muito bem explicado por aqueles que antecederam os próprios pitagóricos. Vou dizer mais, eu tenho comigo que o universo já foi explicado por aqueles que antecederam até os filósofos naturalistas. Quem não se prende à tentativa do ineditismo e quem estuda a logonoese sabe exatamente da filosofia a qual eu estou me referindo. Portanto, meus caros, minha tosse insiste, Portanto, eu não sou daqueles filósofos que busca respostas a essas perguntas em mim mesmo, e sim nos grandes filósofos. E a minha preferência nítida, ela está nos filósofos gregos, antigos. E de algum tempo para cá, nos sábios, ou melhor ainda, no sábio que antecedeu esses filósofos antigos. E qual é o meu chamado?
diante disso. O meu chamado não é conseguir criar uma coisa nova, não. Meu chamado é única e exclusivamente conseguir aplicar esse conhecimento na minha vida. O meu chamado é transformar a minha própria vida a partir desse conhecimento antigo. E se alguma coisa nesse sentido dá certo para mim, eu não vejo problema nenhum em oferecer isso para outras pessoas interessadas. Mas esse meu caminho é único? É o caminho verdadeiro? Não, óbvio que não. É só mais um caminho que aponta para a verdade. Cada um de nós tem que seguir o próprio caminho. Então, eu não sou leviano de olhar para os modernos e pós-modernos e dizer que eles não são filósofos. Eu não sou leviano de olhar para aqueles que padecem dessa ansiedade de influência e dizer que eles não são filósofos. Jamais, jamais. E por que não? Porque senão eu tentaria contra a minha própria percepção de filosofia. Essas pessoas, todas elas, por um acaso, não estão tentando responder as mesmas perguntas que eu tento responder, só que de forma diferente? Pois então, são filósofos pelo único fato de estarem tentando responder a esses questionamentos. Mas voltemos para o meu chamado. Como eu sou atraído pela filosofia grega clássica, eu tenho estudado em profundidade também a paideia. Paideia, que é o ideal grego de lapidação do ser humano. E como que isso se dá para os gregos? Isso se dá por meio da prática das virtudes, que são basicamente 4 para os gregos: prudência, fortaleza, temperança e justiça. Essas 4 virtudes são chamadas de cardeais, são completadas por outras 3 durante a Idade Média, que são as 3 virtudes chamadas de teologais: a fé, a esperança e a caridade. Então, a tese é que, a partir da prática dessas 7 virtudes, nós teríamos um campo mental preparado para que nós possamos adquirir uma visão clara da nossa própria vida e da existência como um todo, do cosmos, do universo ordenado. A prática dessas virtudes, ou seja, a prática da paideia, é uma prática que busca levar o ser humano ao domínio de si mesmo. Em palavras mais filosóficas, o logos, ou seja, a razão, há de ser capaz de dominar tanto os sentimentos quanto os desejos baixos da cama e da mesa, ou seja, os desejos do sexo e da alimentação. E uma das formas de se praticar isso é a prática do jejum. Seja jejum de comida, seja jejum de sexo e, ultimamente, seja jejum até das próprias telas. Não é à toa, meus caros, que todas as religiões antigas importantes têm o jejum como uma de suas práticas. E é aqui que eu chego no cerne da coisa, é aqui que eu chego naquilo que causou irritação em algumas pessoas, tanto que alguma ou algumas, não sei, dessas pessoas denunciou ou denunciaram a minha postagem para o Instagram, não sei porquê. Uma outra forma de praticar essas virtudes é a atividade física. E aqui eu tenho que salientar o imenso, o grotesco, o gigantesco erro que muitos filósofos de hoje ainda chancelam. Durante a Idade Média, essa filosofia de domínio da razão sobre os sentimentos e sobre os apetites acabou culminando num modo de pensar que dá uma total importância para a razão por meio do quê? Da negação total e absoluta do corpo. E nós acabamos, infelizmente, herdando essa dicotomia. Ou o cara é nerd frangola, ou seja, o cara é nerd completamente fora de forma, despreparado fisicamente, ou o cara é bombadão, bom de esporte, uma topeira, burro. Não é assim? Não é assim que nós pensamos, normalmente? Não é essa a pecha? Pois bem, meu filho de 12 anos, ele está lendo Meditações de Marco Aurélio. Está aqui, inclusive. Aqui. Meditações. Ele está lendo, e olha que gracinha, ele está riscando o livro igual o pai dele faz, né? Ele risca e dialoga com o livro igual o pai dele. Coisa linda. Ontem mesmo ele quis tirar uma dúvida acerca dessa obra comigo. Porque em determinada passagem, o Marco Aurélio vai dizer o seguinte, que nós devemos nos abster das luxúrias impuras. E ele então me questionou o que seria essa luxúria impura. Bom, eu expliquei para ele que a luxúria pura não seria bem luxúria. Por quê? Porque o termo luxúria já indica a falta de temperança no sexo. E por si mesmo já é, obviamente, impura, porque foge do meio termo. Mas no contexto da obra, a luxúria pura seria permitir-se aos prazeres do sexo sem, contudo, perder o controle do próprio corpo pela razão. Peguemos isso e envolvamos a atividade física. A atividade física junto ao jejum
É uma forma de praticar o controle da mente sobre o corpo, do espírito sobre a matéria. E aqui que entra o Heavy Duty do Mensa. Foi meu filho que me apresentou o Mike Mensa. Ele me mostrou uma foto do Mensa posando para a câmera, né? Uma pose de bodybuilder, com todos os músculos muito bem torneados, muito bem desenvolvidos, e uma frase escrita dele mesmo: "It's not about bodybuilding", ou seja, isto não é sobre bodybuilding. Então eu fui estudar esse cara, intrigante. Eu li o segundo livro dele, chamado Heavy Duty 2, Mind and Body. E eu fiquei simplesmente fascinado. Por onde eu começo convosco? Bom, primeiramente, a visão dele sobre fisiculturismo é exatamente essa visão filosófica. A visão de lapidar o próprio corpo para mostrar para si mesmo que você tem pleno domínio sobre essa massa que você movimenta com a sua mente. E essa filosofia, ela reflete, inclusive, principalmente, na execução dos exercícios que ele propõe. Por exemplo, quando você faz um movimento, você não pode gerar o que ele chama de momentum. Ou seja, você não pode gerar um momento em que o peso não esteja sendo controlado, comandado por você. Eu não posso empregar uma força inicial para criar um movimento. Eu tenho que estar a todo tempo controlando aquele peso, com atenção naquele músculo que eu estou trabalhando. É o domínio do corpo pelo logos, pela razão. Lindo, fantástico. E de acordo com essa teoria, teoria filosófica do Mike Mensa, aplicada à atividade física, quando nós ativamos essa consciência corporal, e principalmente quando nós, por meio das questões filosóficas, e não exclusivamente, mas muito principalmente por meio da comodocite, ou seja, de como é que funciona o quê? Como que funciona o corpo humano? Quando nós temos essa visão, nós estamos construindo o nosso corpo de acordo com as nossas vontades superiores, com as nossas vontades racionais, com as nossas vontades logosóficas. E de fato, meus caros, em 3 semanas de treinamento, os músculos do meu filho, os meus músculos, se desenvolveram de um modo que eles não estavam se desenvolvendo com os treinamentos convencionais de hipertrofia. E isso é um choque. Eu digo que é um choque porque os treinos propostos pelo Mensa, repito, são extremamente curtos e o descanso é muito grande entre um treinamento e outro. 72 horas de descanso, por exemplo, ele propõe. E como ele chega a essas conclusões? Por meio da sua mente filosófica, questionando, buscando as causas primeiras e entendendo a partir daí como o corpo humano funciona, como o corpo humano reage diante das atividades físicas que são praticadas com sobrecarga. E para que eu estou testando isso? Por que eu estou testando isso? Estou testando isso porque eu quero aplicar a paideia à minha vida. E se der certo, por que não oferecer para os outros? Eu pretendo congregar pessoas que tenham esse mesmo interesse filosófico. Afinal de contas, como nos ensinou o grande Aristóteles, nós somos zoon politikon, nós somos animais políticos ou sociais. Nossa felicidade, que é o eudaimonia, só é completa quando nós estamos no seio de uma sociedade fraterna, congregando de mesmos valores. Essa paideia moderna, esse termo não ficou bom, essa paideia aplicada aos tempos atuais, né, é algo que está em formação na minha cabeça. Né? Eu estou pensando muito e com muito cuidado sobre ela. Mas o que eu posso adiantar é que eu pretendo que ela tenha diálogos peripatéticos mensais, ou seja, caminhadas mensais com discussões filosóficas, né, a possibilidade de a gente andar e absorver o oxigênio, liberar o gás carbônico e nesse ínterim estar conversando sobre filosofia é uma experiência muito boa, muito rica. Já tive a grata oportunidade de praticá-la. Além disso, leitura diária, jejum cotidiano, seja alimentar, seja sensorial, seja de palavras, meditações filosóficas diárias, textos curtos para pensar, escrita reflexiva diária, atividade física para o aformoseamento do corpo, de acordo com a nossa razão, e aqui entra o Heavy Duty do Mike Mensa. E por fim, algo muito importante, que as pessoas jogam padical, tentam jogar padical, é a prática do ludus, ou seja, a prática dos jogos. Jogos que ao mesmo tempo estimulem o aprendizado, o desenvolvimento das virtudes, e deem também vazão
a essa necessidade marcial que é tão ínclita ao ser humano e que tem sido relegada a segundo plano. Além disso, eu penso um pouco mais longe, lógico, eu sonho com uma comunidade paidética, nós poderíamos elaborar retiros filosóficos de final de semana, ou seja, retiros de total imersão que combinariam leituras aprofundadas, diálogos intensos, silêncio reflexivo, escrita reflexiva solitária, etc, etc, etc. É isso, meus caros. É isso. Se essas minhas ideias, nada inéditas, diga-se de passagem, são charlatanismo, então, por favor, chame-me de charlatão. Se as minhas ideias são charlatanismo, eu mesmo sou o primeiro a dizer, sou um charlatão, com C e H maiúsculo. Obrigado pela atenção. Até mais.